Dentro daquela imensa máquina que é o Estado, como é que se mantém a ordem, afinal? O que acontece quando um servidor público ou até uma empresa contratada sai da linha? Bom, a resposta para isso está numa ferramenta muito poderosa e às vezes bem controversa: o poder disciplinar. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar como a administração pública usa essa autoridade para investigar e punir, sempre tentando equilibrar controle e justiça. Certo. Para a gente entender esse poder na sua totalidade, vamos seguir um roteiro bem claro, tá? Primeiro, vamos definir o que ele é e a quem se aplica. Depois, a gente analisa a margem de liberdade do gestor. Em seguida, a natureza, digamos, mais flexível das infrações, sua relação super complexa com a esfera criminal e, no fim, os princípios que sustentam tudo isso. Vamos lá. Então, antes de mais nada, vamos delimitar o nosso terreno. O que de fato constitui o poder disciplinar? E mais importante ainda, quem está sob o alcance dele? Olha, dá para pensar no poder disciplinar como se fosse o sistema imunológico da administração pública. É isso mesmo. É aquele mecanismo interno que o Estado usa para corrigir desvios, sabe? Para garantir que seus agentes e parceiros sigam as regras, seja com uma advertência ou com sanções bem mais severas. Tudo isso para manter a saúde e a integridade da máquina estatal. Agora, o ponto central aqui é essa distinção que é crítica entre vínculo especial e vínculo geral. É essa diferença que define a fronteira entre o poder disciplinar e o poder de polícia. Por exemplo, quando uma empresa com contrato com o governo é multada porque não cumpriu o acordo, ou quando um detento é punido por uma infração lá dentro, a gente está falando de poder disciplinar. Por quê? Porque existe uma relação jurídica antes, um laço mais forte, mais específico com o Estado. Já o poder de polícia, não. Ele se aplica a todos nós, cidadãos em geral, que temos só um vínculo genérico de submissão às leis. Bom, agora que a gente já sabe a quem esse poder se aplica, vamos explorar a dinâmica interna dele. Quanta liberdade o administrador realmente tem na mão? É exatamente aqui que a gente entra naquele cabo de guerra fascinante entre a discricionariedade e a vinculação. E isso nos leva a uma questão central, né? Quando acontece uma infração, a administração tem total liberdade para escolher qualquer penalidade ou, na verdade, as mãos dela estão atadas pela lei? A regra geral é a discricionariedade. O que isso quer dizer? Que a lei não entrega para o gestor uma receita de bolo pronta. Não. Em vez disso, ela dá para ele uma caixa de ferramentas. Diante de uma infração, ele pode olhar o caso concreto e escolher a ferramenta mais adequada. A lei oferece um menu de sanções, que vai desde uma simples advertência até a penalidade máxima, que é a demissão. Mas calma, essa escolha não é arbitrária de jeito nenhum. Os administradores precisam ponderar vários fatores cruciais. Pensa, por exemplo, naquele agente penitenciário que se ausenta do posto sem autorização. Se essa ausência acaba resultando numa fuga de presos, nossa, a gravidade e os danos são imensos. Os antecedentes do servidor, outras circunstâncias como, por exemplo, ter um cargo de chefia que é um agravante, tudo isso vai ser avaliado. Nesse caso, uma simples advertência seria completamente inadequada. A punição pode e provavelmente vai chegar a uma demissão. Só que essa liberdade não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, traçou uma linha bem clara na areia, sabe? Criando um contraponto fundamental a essa discricionariedade. Aqui está a chave para a gente entender essa dualidade. A liberdade do gestor é como a de um operador de trilhos de trem. Ele tem a liberdade de escolher para qual trilho o trem, que é a infração, vai ser desviado. É ele quem decide se a conduta foi, por exemplo, uma simples imoralidade ou um grave ato de improbidade. Só que, no momento em que ele joga o trem no trilho da improbidade, o destino está selado. A lei exige a demissão. A liberdade está na classificação do ato, mas a consequência para as infrações mais graves é vinculada, ou seja, é obrigatória. Isso nos leva, naturalmente, a outro aspecto fascinante, a natureza das próprias regras disciplinares. E aqui a gente vê uma das diferenças mais marcantes entre o universo penal e o administrativo. O direito penal funciona com a lógica da tipicidade estrita. Pensa numa fechadura que só abre com a chave exata. A conduta matar alguém tem que se encaixar perfeitamente no crime de homicídio. Já o direito administrativo disciplinar adota o princípio da atipicidade. Ele usa chaves mestras, conceitos abertos, e a razão para isso é simples. É impossível prever todas as formas de mau comportamento no serviço público. O que é, exatamente, uma conduta indecorosa ou um ato de improbidade?
Esses termos são, de propósito, bem amplos. São o que chamamos de conceitos jurídicos indeterminados. Isso permite que os administradores apliquem esses conceitos a uma gama enorme de condutas que não estavam previstas. Foi com base nisso, por exemplo, que um servidor que praticava atos inadequados na biblioteca de um órgão público pôde ser punido, mesmo que a lei não descrevesse tintim por tintim aquela conduta específica como uma infração. Agora, vamos entrar num terreno onde as linhas se cruzam. O que acontece quando uma única conduta acende alarmes tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal? Bom, a regra geral é a da independência das esferas. Pensa nelas como 3 processos correndo em pistas paralelas. Uma pessoa pode muito bem ser absolvida na pista criminal, mas ser condenada na pista administrativa pelo mesmo fato. Isso acontece porque os objetivos e os padrões de prova de cada uma dessas instâncias são diferentes. No entanto, existe uma exceção poderosíssima, uma ponte que liga essas esferas, onde uma decisão do juiz criminal cria uma obrigação, uma vinculação para a administração. Apenas estas 2 situações funcionam como uma ordem direta do juiz criminal para o administrador. Arquive o seu processo. Se o juiz declara categoricamente o fato não existiu ou não foi esta pessoa que cometeu o ato, a questão está encerrada para a administração. Qualquer outra razão para absolvição, como a famosa falta de provas, não tem esse poder. E por quê? Porque a esfera criminal exige uma certeza muito maior para condenar. A dúvida sempre favorece o réu. Já na esfera administrativa, um conjunto robusto de indícios pode ser mais do que suficiente para uma punição. E ainda tem uma última camada de complexidade aqui, a tal da falta residual que está prevista na súmula 18 do STF. Vamos a um exemplo para ficar claro. Um profissional de saúde é absolvido criminalmente da acusação de um ato grave porque o juiz concluiu que aquele fato não existiu. Ok, a administração é obrigada a arquivar o processo disciplinar sobre esse fato. Porém, a comissão, ao rever o caso, percebe que, embora o crime não tenha ocorrido, o servidor não usou luvas, descumprindo um protocolo. Essa infração menor, que não foi julgada na esfera criminal, é a falta residual, e por ela ele ainda pode ser punido. Ufa! Depois de navegar por todos esses conceitos, vamos agora consolidar esse conhecimento, juntando as peças-chave que formam o grande quebra-cabeça do poder disciplinar. Então, para ficar à memória, vamos lembrar destes 4 pilares: o vínculo especial como gatilho desse poder, o balanço entre discricionariedade e vinculação, a flexibilidade das infrações atípicas e a comunicação excepcional com a esfera criminal. Dominar esses conceitos é simplesmente essencial para a gente entender como o Estado se autorregula e mantém a integridade da sua própria estrutura. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Navegar nessa linha tênue entre manter a ordem e a integridade pública de um lado e proteger os direitos individuais como a ampla defesa do outro, isso continua a ser um dos desafios centrais e com certeza um dos mais importantes do direito administrativo hoje em dia.